às vezes você não tem de onde tirar, e Deus, Ele provê sustento para a sua casa. Porque aquele que é fiel, o Senhor, Ele não abandona. O Senhor, Ele provê, Ele sustenta, Ele traz o pão para a sua casa. Ele te dá condições para você trabalhar e você ter a sua parte financeira. E às vezes você está em casa, às vezes você trabalha dentro de casa, né? E Deus está cuidando de você e está cuidando daquelas pessoas que estão saindo. Os seus filhos estão saindo para estudar, os teus filhos estão saindo para trabalhar. E Deus tem cuidado. Deus tem protegido. Deus tem nos sustentado. E a gente não percebe que Deus sempre faz isso a cada manhã. E você sempre vai ter uma nova oportunidade, um novo dia para agradecer a Deus. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, por tudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou. Aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar do que posso dizer. Se não, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Meu Senhor, eu só quero
só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar do que posso dizer. Se não há aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, recebi. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, aquele que te deu um novo dia para você ser grato, para você ser grato por Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor, Tu és bom demais. Aleluia, Senhor Jesus. Meu Jesus,
Você não pode medir o poder de Deus, a presença dEle, a misericórdia dEle, que Ele tem sobre a sua vida. E sempre será bênção sobre bênçãos, sem medida, sobre tua vida. Aquilo que Deus tem para você, você não pode mensurar. Você não sabe aonde Deus quer te levar. Mas as promessas de Deus são para aqueles que obedecem a palavra dEle. As promessas de Deus são para aqueles que buscam a Ele. Deus tem tanto para te dar. Deus tem tanto para derramar sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua geração, sobre a geração que está dentro da sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre aqueles que estão ao seu redor. Por sua causa, pessoas serão abençoadas, porque você se posicionou a obedecer a palavra dEle, a voz dEle. É a voz de Deus, é a palavra em obedecer. Não ache que você mereça chegar a nenhum lugar. Você não merece, não por seu esforço próprio. É porque Deus tem infinitamente mais para os seus filhos, para aqueles que obedecem, seguem a tua palavra. Você pode chegar até um certo limite com as suas forças, com o seu intelecto, com os seus estudos. Isso é legítimo, é? Mas Deus tem muito mais. Não tem onde você está parado aí, aonde você parou. Deus tem algo novo, é incomparável. É incomparável as promessas que Deus tem para os seus filhos. Mas é para aquele, não é só para aquele filho que se declara filho, mas para aquele que escuta a tua palavra e obedece. Não ache que Deus vai te abençoar porque você vem para a igreja, porque você coloca uma Bíblia debaixo do braço, porque você coloca um post lá no Instagram que você é isso, que você é aquilo, que você lê a Bíblia. Não é nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Ele, obedeça a sua palavra, porque aí sim, incomparáveis são tuas promessas, para mim e para você. E seu colega que trabalha com você será abençoado, porque ele vai andar com você. O seu vizinho será abençoado, porque você é um filho obediente. Os teus filhos serão abençoados, porque a promessa está sobre a sua casa. Os seus netos serão infinitamente abençoados, porque você segue e busca a promessa de Deus e está debaixo da palavra dEle. Para mim.
perca esse momento de adoração. Você agora terá a oportunidade de adorar a Ele, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com aquilo que você trouxe, a sua primícia, o seu dízimo, sua oferta, e aquilo que você não tem no bolso, meu bem, coloca a tua mão, porque Deus vai te abençoar infinitamente mais, porque é o propósito que está no seu coração. Faça um propósito com o Senhor e se entregue a Ele nessa noite. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Tem até um envelope aqui, ó. Que benção. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Um salmo bem conhecido, Salmo 121. Os irmãos acharam? Eu estou quase achando aqui, ó. Achei. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. E Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém? Esse é o nosso Deus. Como nós falamos aqui, né, cantamos que devemos ser gratos a Deus, devemos confiar nele. Essa passagem, quando fala assim, leva os meus olhos para os montes, eu lembro da passagem de Abraão e o seu filho Isaque. Seu filho perguntando para Abraão: pai, está aqui tudo preparado para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão, imagina Abraão naquela situação, olhando para um monte, saber onde que eles iam, e ele respondeu para o seu filho: Deus proverá. E aqui é a mesma situação. De onde vem o seu socorro? Você tem que estar nos nossos lábios. Deus proverá. Há muitas vezes na nossa vida, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e não consegue enxergar a solução. Mas essa palavra ela não pode sair dos nossos lábios. Deus, pode dizer comigo? Proverá. Vamos de novo isso. Deus proverá. Isaque naquele momento, olhando seu pai falar, ele não teve outra opção a não ser confiar. Querido, nós temos que confiar, independente de qual seja a situação. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e você fala assim: meu Deus, como que eu vou sair dessa? E aí tem que estar nos seus lábios a palavra: Deus proverá. Abraão, quando ele falou aquilo, ele ficou paralisado? Sim ou não? Abraão não parou mesmo diante da situação adversa. Abraão continuou caminhando. Fala para o teu irmão: não pare. Esse é o verde. Você não pode parar, meu irmão. Você tem que continuar caminhando. A situação está totalmente adversa. E aí eu vou parar? Não, eu tenho que continuar caminhando. Eu tenho que continuar crendo. Continuar acreditando
que a resposta certa vem do Senhor. Querido, Abraão foi até o final. Fala para o teu irmão, vai até o final. Abraão foi até o final, querido. Quando Abraão foi, o anjo falou: isso, para. Deus providenciou o cordeiro, está tudo preparado. Está tudo preparado, meu querido. Está tudo preparado. Muitas vezes Deus permite eu e você passar por situações para usar isso como testemunho, para glorificar o nome dEle. Sabe por que nós estamos falando sobre Abraão e Isaac? Estamos falando desse salmo? Porque eles foram até o final. Vai ter momentos na sua vida, porque você foi até o final, você vai poder testemunhar, você vai poder glorificar, você vai poder exaltar o nome do Senhor. A palavra de Deus disse assim, ó: aquele que for fiel até o fim. Não sou eu que falo, mas é a palavra. É preciso confiar, é preciso acreditar, é preciso adorar, é preciso se entregar, porque a palavra de Deus diz que Ele não vai te desamparar. Por que você está falando isso nesse momento? Porque o Espírito Santo me conduz a falar. Só sou obediente. Às vezes, querido, eu fico ali, onde eu estiver sentado, eu falo assim, eu já imagino o que vai acontecer, vai me chamar para ministrar a palavra de oferta, mas eu me coloco à disposição. Senhor, eu não quero chegar ali e falar algo da minha vontade. Eu quero que o Senhor fale através da minha boca. Creia, querida, creia que Deus vai fazer algo novo. Creia que Deus vai mudar a sua história. Creia que Deus vai te honrar. Amém? Nós temos que ter, principalmente, ter no nosso coração o desejo de entregar a Ele o seu melhor. Talvez você esteja como Abraão, até aquele momento. Você fala assim, eu não tenho nada, mas essa palavra não pode sair da sua boca. Deus proverá. Talvez você tenha algo para entregar, e aí você tem que fazer como Abel: dê o seu melhor. E aí vai ter sempre diante de mim, diante de você, o privilégio de poder escolher e o privilégio de participar desse momento, crendo, acreditando, confiando e sendo grato a Ele, não só com os lábios, mas com os seus dízimos e com as suas ofertas. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé agora, enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando. Você pode sair do seu local e ir até o gasofilácio adorando a Ele. Amém? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia.
aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, dizemos aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Pai, tudo que nós temos, tudo que somos vem de ti, Pai. Nossas sementes, ó Pai, vem de ti, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, que nós temos nessa hora. Senhor, receba os nossos dízimos, as nossas ofertas como um aroma suave diante das suas narinas, ó Pai. Que a nossa gratidão possa chamar a tua atenção, Pai. E a fidelidade, Pai, dos nossos dízimos, Pai, possa dizer, ó Pai, quanto nós somos gratos e confiamos em ti, Senhor. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos de nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se assentar. Temos avisos. Renan não está aqui hoje, quem vai? A Ingrid que vai representar o Renan. Graça e paz, igreja, amém? Passando rápido aqui nos avisos. Nós ainda estamos de folga, né? Dos pequenos grupos de conexão, das terças-feiras. A gente vai voltar na semana depois do carnaval, tá bom? Depois daquele feriado ali, a gente vai voltar com todas as programações da igreja. Mas, às quartas-feiras, estamos aqui às 19h30, aguardamos todos os irmãos para continuar na nossa série Esqueci de Orar. Tem sido bênção, né? Então, não perca essa última semana, né? Acho que a igreja toda está na contagem regressiva, né? Do mês de janeiro, né? Última semana aí de janeiro. Então, não deixe essa oportunidade de receber essa ministração. No domingo também a gente tem a Escola Bíblica Dominical às 9h da manhã, ainda estamos de recesso e vamos retornar então no dia 22 de fevereiro, tá bom? Com as turmas de crianças, jovens e adolescentes e os adultos, toda a igreja está convidada e convocada a participar. Amanhã, né, é a última segunda de verão. Quem que foi já? Levanta a mão. Quem que já participou? Tem algumas mãos aqui faltando levantar, hein? Então, aproveite aí a última semana desse momento. A gente está lá, fresquinho, leva a cadeira de praia. Valentina já me perguntou, mãe, vai ter comida que é a última semana, né? Sempre tem, né? Ela me perguntou, vai ter comida? Mas a gente vai se organizando, se tiver alguma coisa a gente fala no grupo, tá bom? Mas vamos lá, irmãos, participar, aproveitar o fresquinho, né, da praia, brincar, competir, né? Os irmãos aí que gostam daquela competição saudável, às 19h30, lá na direção da Praça do Ciclista. E às 19h no domingo, é a última, nós temos nosso culto de celebração, toda a igreja convidada. Hoje a gente não está transmitindo ao vivo, né, porque estamos sem internet, mas depois vai estar no YouTube. Então, aproveitem para poder compartilhar com aqueles irmãos que não puderam vir aqui, aqueles parentes que estão mais distantes, né? Temos a certeza que alcançaremos também todas essas vidas que assistirão e prepare o seu coração para esta noite. Vou chamar a pastora Bruna, carregando a Alice, menina Alice, para essa ministração. Será que já é até logo? Até daqui a pouco? Despedida da barriga grande? Eu não vejo a hora de despedir da minha. Irmãos, vamos ficar de pé, levantar as mãos aqui, para a gente abençoar a vida da pastora Bruna, da Alice, que vai estar aqui com ela, né? Nesse momento.
Pai querido, Pai de amor, nós te apresentamos, ó Deus, a vida dessa serva, Senhor, que se colocou à disposição de ser canal, ó Deus, nesta noite. Por isso, Senhor, usa, Senhor, a mente dela, a boca dela, Senhor, todo o físico e o intelecto dela, Senhor, para ser canal de bênçãos para a tua igreja, ó Pai. Que a palavra, que toda a palavra, ó Deus, proferida aqui nesta noite, vá de encontro aos nossos corações, ó Pai, e que possa transformar, ó Deus, as nossas vidas, as nossas mentes, ó Pai. E tenho certeza, Senhor, que é uma palavra que nos aproximará mais de Ti, Senhor, que direcionará, ó Deus, os nossos caminhos, ó Pai, para olhar para o Teu reino, para o Teu trono, Senhor. Por isso, ó Pai, guarda a vida dela, Senhor, guarda a vida da família dela, a casa dela, Senhor. E desde já, Senhor, te agradecemos pela vida dela, Senhor, pela família dela, Senhor, por ela ter se colocado à disposição, ó Pai, de ser esse canal aqui nesta noite, Senhor, esse vaso para a tua igreja, Senhor. Por isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pela oportunidade, que eu acredito que seja a última oportunidade com essa barriga. Despedida da barriga para a glória e honra do Senhor. Estou fazendo 38 semanas hoje. Então está bem na portinha. 38 semanas de muita gratidão, porque Deus foi muito generoso com a gente em todos os aspectos. O cuidado dele foi tremendo. Eu falo que eu senti dores porque não tem como, né, gente? Você gerar, né? Você está gestante e você não sentir dor nenhuma. Não existe isso, né? Eu estava até conversando com uma pessoa, não lembro quem é, a pessoa falou, eu não senti nada. Eu falei, impossível. Não tem como, gente. Você gerar uma vida e você não sentir nada. Aí a pessoa começou, eu senti tal coisa. Eu falei, então, porque não existe isso, né? Nosso corpo está em constante transformação, gerando um coração, um fígado, rins. Tem um ser de luz, algo mais precioso do Senhor nessa terra, que é o ser humano sendo gerado dentro de nós. E é claro que o nosso corpo humano, ele sente muito em relação a esse milagre. O tema, né, do nosso domingo tem sido crer para ver. E nesse domingo não será diferente. Então o tema é crer para ver, gerando o meu milagre. Amém? Então a gente vai fazer uma conexãozinha da gestação. Aproveitar que agora eu estou com propriedade. Com lugar de fala, né? Estou com propriedade para falar. E aí, deixa eu achar aqui que o negócio fechou aqui. Foi. Glória a Deus. Crer para ver, gerando meu milagre. Lá em Marcos 9, 23, marido, eu estou dando um silêncio estranho aqui. Ele que se ofereceu, então. Lá em Marcos 9, 23, Jesus diz assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E a gente vai fazer uma comparaçãozinha, né, com o processo gestacional e com o nosso processo também de receber o milagre, né? Porque Deus, ele é tão perfeito que ele mostra para a gente o que a gente vai viver durante o processo, né? Não só no processo gestacional, mas como em qualquer outro processo da nossa vida. Entre o crer e o ver, existe um processo e não tem como correr disso, irmãos. Não tem como. Porque o processo é que faz com que a gente amadureça, que a gente se prepare para receber o milagre, a bênção que o Senhor preparou para a gente. Amém? Então, se você crê, fique tranquilo, porque tudo é possível ao que crer. E não há nada impossível para o Deus que você crê. Amém? E aí, trazendo um pouquinho sobre a gestação, a gente vai falar sobre o primeiro momento ali, né, que a gente chama de primeiro trimestre. É o período de formação.
é um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas. Você sabe que algo está acontecendo com o seu corpo, mas você ainda não consegue crer que tem um ser sendo gerado dentro de você. Eu lembro que eu fiz o teste de farmácia e ainda assim eu fiquei, não é possível, porque aquele teste para mim não era o suficiente, só aqueles 2 pauzinhos não estavam querendo dizer muita coisa para mim. E aí depois de 8 dias eu fiz o teste de sangue e deu altíssimo, mas ainda assim, não, só depois da ultrassom que eu vou ter certeza. E aí eu fiz a primeira ultrassom. Chegou lá, gente, falei, gente, e se isso for uma outra coisa, né? E muitas vezes é assim com a gente também, no primeiro momento do nosso processo. Né? Para quem está construindo aí, que eu também estou nesse processo de construção, é aquele primeiro momento ali que você começa a se preparar para fazer a base. E aí você sabe que as coisas estão acontecendo, mas você ainda não consegue ver. Você fala, nossa, só isso? Tem tanta coisa pela frente. E aí, trazendo para a gestação, esse primeiro momento é a formação dos principais órgãos do neném. Deus está gerando o coração, o cérebro, a coluna. O coraçãozinho começa a bater. E aí, quando você sente, irmão, você ouve pela primeira vez ali o coraçãozinho daquele bebê batendo, que você olha naquela ultrassom e fala, isso não é um bebê. Mas você ouve o coração, você fala, meu Deus, tem um coração batendo dentro de mim. E embora você veja tudo isso, ainda não é tão simples você acreditar. E eu, quando eu olho para a gestação, eu falo muito com o Saulo, eu falo, meu Deus, tem um ser sendo gerado dentro de mim, tem noção desse milagre? E aí, quando a gente olha para isso, gente, pensa, se Deus tem a capacidade de fazer um ser gerado dentro da gente, e é algo que foge totalmente das nossas mãos, eu não tenho controle nenhum sobre a minha gestação, nenhuma das mães que estão aqui tiveram controle sobre a gestação delas. É tudo confiança em Deus, é todo o processo feito por Deus. E aí, como que a gente não consegue crer que Deus não é capaz de tirar um filho das drogas? Que Deus não é capaz de te dar a casa que você tanto sonha, para trazer um conforto para a tua família? Que Deus não é capaz de te colocar para fazer o curso que você sempre sonhou? Mas junto com esse primeiro momento vem muitas incertezas. Porque, embora o neném está ali sendo gerado, a gente, né, a mãe ela sente muitas dores, a mãe sente enjoo, a mãe sente sono. E aí começa a se perguntar também, será que realmente eu estou gerando? Ou será que eu não estou doente? É uma outra coisa, as pessoas estão confundindo. Será que essa ultrassom o médico realmente viu um neném, não viu outra coisa? E aí, irmãos, o milagre começa a tomar forma, mas você ainda não consegue ver com os olhos físicos. Então a sua casa já está ali. Você viu a base. E dando esse exemplo de casa, eu lembro que a gente fez a laje lá em casa, né, que a gente está construindo em cima. E eu não conseguia enxergar a casa pronta. Eu fiz um projeto lá eu mesmo, né, mas... E o pastor Rudinelli, ele nos abençoou com o projeto da casa. Quando ele entregou aquele projeto, eu falei, meu Deus, agora eu consigo ver o meu milagre. Eu sei que tem todo um processo ainda para acontecer, mas eu consigo ver. Ainda não está aqui, eu ainda não recebi de forma física, mas eu já sei que no céu, isso aqui já está pronto. E aí, irmãos, nesse primeiro momento, a gente precisa ter alguns cuidados. E o principal cuidado que a gente precisa ter, nesse momento em que a gente está tendo os primeiros contatos com o nosso milagre, é a boquinha fechada.
Ô, irmãos, a maioria das pessoas na gestação escolhem um período para contar, né? Até porque vai chegar um momento que não vai ter como esconder, né? Que a barriga vai crescer. Porque o que tem de gente tentando minar os nossos sonhos, o que tem de gente querendo dificultar o nosso processo, e às vezes algumas pessoas não fazem nem de maldade. Eu vou dar um exemplo da gestação. Eu lembro que eu escutei assim uma vez, eu estava no início, né? Eu sou um ser humano que eu tenho muito sono, já é normal, né? E eu acabei ficando com mais sono ainda, né? Nunca imaginei que fosse possível, mas foi. E aí, a pessoa falou assim, porque você não viu quando chegar no último trimestre, você vai ver. Gente, naquele momento ali, a minha cabeça, ela deu um nó. Era como se eu dissesse assim, Senhor, eu não vou aguentar, né? Porque... E isso acontece muito no processo gestacional. Às vezes você está conversando com uma pessoa e vem outra do nada. A gente até brinca, né? Eu e o Saulo. Gente, eu acho que o sono é acumulativo, né? Porque todo mundo chega e fala, aqui, aproveita para dormir agora, tá? Que depois que essa criança nascer, eu falo, meu Deus, eu não sei se essa pessoa está me amaldiçoando. Não sei o que é. Eu até brinquei com a Cleo, né? A Cleo, domingo passado, falou assim, nossa, meus 2 filhos, tanto a Heitor quanto o Gustavo, dava 9 horas da noite, eles dormiam e até o outro dia. Eu falei, glória a Deus, até que enfim alguém falou uma coisa boa dessa parte. Eu falei, eu recebo isso daí. E isso acontece, irmãos, com o nosso processo também de milagre. Às vezes você escolhe um curso, você passa na faculdade, e aí as pessoas começam, nossa, você vai fazer enfermagem? Você vai ter que ser sangue frio, tá? Você não pode criar vínculo com o paciente. Você não pode isso, você não pode aquilo. E se a pessoa ela não estiver muito certa do que ela quer, se ela não estiver exatamente vivendo o processo, o propósito de Deus para a vida dela, ela não chega até o final daquele curso. Ela não chega até o final. E aí a sensação que é o que as pessoas querem que a gente viva exatamente o que elas viveram. Então, uma coisa que a gente precisa entender, a gente não pode condicionar o nosso milagre à experiência do outro. Irmãos, pode ser a mesma bênção. Às vezes o irmão comprou um carro e ele teve uma experiência ruim com aquele carro. É ele para lá, o problema é dele, não significa que você vai ter a mesma experiência. Então, não se apegue a isso. E é por isso que a gente precisa ter total conexão com Deus. A gente precisa colocar o controle nas mãos do Senhor. Porque se aquilo ali não for para ser seu, o único que pode te falar isso com propriedade é o Senhor. E se você está conectado com Deus, você vai entender, opa, peraí. Agora não é o momento de eu comprar esse carro. Ou peraí, agora não é o momento, né, de eu iniciar esse curso. Talvez de fato eu tenha me precipitado na escolha, mas você está conectado com Deus. A sua promessa ela não está sendo minada. Deus só está voltando o seu olhar para aquilo que é melhor para você. Então, cuidado com o que as pessoas falam, porque isso pode tornar também o processo mais doloroso. Eu vejo muito, eu sempre falo de José, né? O Saulo fala, não tem como não falar de José. Eu sou apaixonado pela história de José. Eu acredito que o processo de José alcançar a promessa dele poderia ter sido mais fácil se ele não tivesse contado o sonho dele para todos os irmãos. José já tinha um histórico com os irmãos. José já sabia que os irmãos tinham ciúmes dele, que os irmãos pegavam no pé dele, e ainda assim, José abriu a boca para contar para os irmãos um sonho ainda que gerava um confronto. Como assim? Que a gente vai se curvar para você, os nossos pais e a gente vai se curvar diante de você? Então, o quanto que isso não levantou a fúria dos irmãos de José? Então, talvez o processo dele, a Bíblia não fala isso, gente, eu estou aqui conjecturando, né? Talvez o processo dele teria sido mais fácil
mais leve. Ele iria chegar onde ele chegou, talvez de uma outra forma. Lá em Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, gente, no primeiro momento ali, o processo está doloroso, está com dúvidas. Busque. Se você tem a necessidade de falar com alguém, busque alguém que tenha capacidade para te ajudar, para te fortalecer, para ser um canal, um instrumento de Deus na sua vida. E não alguém para minar a sua fé, para te gerar mais dúvidas. Tem um louvor, até peguei ele aqui, peraí que eu vou. Que é do Leandro Borges, eu acho que algumas pessoas conhecem. Ele diz assim, ó: não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre a sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não se lamente para quem quer ver a tua dor. Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus. É no altar. Amém? Então, irmãos, você não precisa sair por aí contando para todo mundo quais são os seus sonhos, qual é o milagre que você precisa. É você e Deus. E como eu falei, se tiver necessidade de falar com alguém, fale com alguém de tua confiança que tenha total capacidade para te estender as mãos, para te ajudar. Sabe, às vezes, principalmente gestante de primeira viagem, quer contar as coisas para ver se aquilo é normal. E acaba saindo contando para todo mundo, E eu lembro que no primeiro momento, assim, da minha gestação, com muitas dúvidas, E aí eu ouvindo algumas coisas, e dá um desespero, porque você, estou no início, meu Deus do céu, quanto de coisa que eu vou passar, E até então, gente, a gente vê as pessoas grávidas, mas a gente não consegue entender o que a pessoa está passando, A gente não tem noção, E aí eu lembro que eu li um post no Instagram e falava assim: nenhuma gestação é igual. E eu tomei aquilo ali para mim. Então, assim, às vezes as pessoas vinham me falar algumas coisas, de vez em quando saía tá repreendido alto, mas eu estava ali, ai, Senhor, está repreendido. O Senhor quem sabe de todas as coisas. Então, assim, graças a Deus, irmãos, a minha gestação, ela foi muito tranquila, ela está sendo muito tranquila. Sabe, em relação a dores, a enjoos. Todo mundo pergunta: nossa, você enjoou muito no primeiro trimestre? Que eu enjoei tanto, nossa, eu não podia sentir cheiro de nada que eu vomitava. Eu falo, graças a Deus, não. Como diz meu esposo, meu histórico atleta. É por causa do seu histórico de atleta. E aí, ainda falando desse sentido de contar para os outros, irmãos? Jesus nos deu um exemplo muito claro disso, Jesus, que era Jesus, não abriu a boca para falar quem ele era antes do tempo. Jesus, que era Jesus, guardou com ele um segredo entre ele e Deus, porque ele sabia que existia um tempo certo para revelar. E nós, meros mortais, queremos sair por aí abrindo a boca, Então, primeiro momento ali que você começa a ver a sua bênção ali sendo gerada, boquinha fechada, amém? Então, o primeiro momento é a formação, o segundo é o crescimento, irmãos. Segunda fase do nosso processo, do processo do nosso milagre, é o crescimento do milagre, Na gestação é o segundo trimestre. É uma virada de chave que ninguém sabe explicar. Eu lembro que a médica falou isso comigo, Eu falava, nossa, estou sentindo muito sono nela.
E você vai ver quando chegar no quarto bimestre, vai virar um quarto mês ali, né? Vai virar uma chavinha assim, ó. Isso aí, tudo que você está sentindo vai passar. Falei, glória a Deus, né? A médica está profetizando. E é assim mesmo, irmãos. É um período que o bebê cresce rápido e ele começa a ganhar peso, começa a se mexer. Então você começa, opa, agora tem alguma coisa aqui mesmo, estou sentindo. Já dá para saber o sexo do bebê. E aí você começa de fato a viver o milagre, porque você começa a sentir. E aí você começa a se perguntar, meu Deus, só o Senhor. Aí a gente sente menos enjoo, a barriga começa a aparecer, aí não tem como esconder mais. Aí os irmãos do aconselhamento, não vai ter como escapar mais. Para quem está construindo uma casa aí, né, e começa as paredes subirem, a laje sendo batida, e não tem como. Os irmãos do aconselhamento já estão vendo um milagre. Aí eles vão vir dar palpite, irmãos. Mas se você está ali ligado no propósito, está totalmente conectado com Deus, nada disso vai te abalar. E geralmente é a fase mais confortável da gestação, realmente, é a fase mais confortável. E aí é aquele período que você dá aquela relaxada, né? Ufa, passei pela fase mais difícil do processo. E nessa fase, você já consegue ver ou sentir o teu milagre tomando forma. Porque você já consegue saber quando o chutinho é mais forte, né? Quando é uma pancadinha mais forte na barriga, que é o pezinho. Mas a gente precisa entender que a fase do processo mais fácil, mais tranquila, nunca é o final. É aquele período que Deus fala assim, ó, vamos dar uma desacelerada agora, vamos dar uma relaxada, vamos se preparar, porque agora eu vou começar a te moldar para você receber o seu milagre. Talvez o seu milagre seja uma casa em construção. Então, nessa fase, né, como eu falei, do segundo trimestre ali, né, esse período da construção, como eu falei, as paredes estão tomando forma, já foram rebocadas, você consegue ver os cômodos divididos do jeitinho que você sonhou. Então, você já consegue ver a sua casa ali prontinha. Talvez seja a resposta que você passou numa entrevista de emprego. Opa, passei, estou dentro. Aí você fica confortável ali. Primeiro momento você colocou o currículo e está ali com a esperança, com a expectativa em Deus. E a segunda fase vem o conforto. Passei. Me chamaram, passei na entrevista. Eu estou dentro dessa empresa que eu tanto sonhei. Já existe vida, já existem sinais claros, mas ainda é tempo de esperar e ter fé. A casa ela não está pronta, só porque as paredes estão levantadas e ela está rebocada. O fato de você ter passado na entrevista de emprego não é o suficiente. Ainda tem um caminho pela frente. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Embora o bebê seja formado, ainda não está pronto para vir ao mundo. E a terceira fase do processo do nosso milagre é
preparação para o encontro. É Deus te preparando para você ter um encontro de fato com o teu milagre. E se tratando da gestação, é Deus preparando os dois, tanto o bebê quanto a mãe, para se encontrarem. E nessa fase, o bebê ele ganha peso. Ele ganha peso intenso porque ele precisa acumular gorduras para manter a temperatura do corpo. Os pulmões amadurecem, ele começa a treinar a respiração. O sistema nervoso se organiza, reflexos, sucção e coordenação melhoram. Reconhecimento de voz. A voz da mãe traz segurança e calma. O bebê aprende a viver fora, ainda dentro da barriga. E a mãe nesse período, gente? O funil afunilou. Lembra que eu falei que quando a gente está mais próximo de receber a nossa bênção, que tem a fase, né, a segunda etapa ali, que é o momento de Deus, vamos dar uma respirada, vamos se preparar para o que está vindo, e é justamente essa terceira etapa. Porque assim como Deus está preparando o neném para vir ao mundo, Deus está preparando a mãe para receber o filho e para gerar. Então, o que não doeu até agora, começa a doer, não tem jeito, né? Você começa a se preparar, né? Como a gente escuta, né? Tem que se preparar porque vai parecer que está quebrando 20 ossos. Você começa a andar diferente. Já não consegue ter muito controle sobre o seu corpo. Eu fico treinando para ver se eu ando normal, né? Aí eu começo a andar normal, daqui a pouco eu estou igual um pato. Eu falo, não, gente, não tem como. Aí você começa a andar jogando os braços. E é tão automático que o corpo ele vai sozinho pro jeito que ele sentir menos, né? Então, quando você vê, você está toda guenza na rua. E é assim. E aí, para a mãe, acontecem as mudanças físicas. A barriga pesa mais, fica mais cansada, tem a tal da falta de ar. Na hora de dormir, principalmente, para quem gosta de dormir de barriga para cima. E não pode dormir de barriga para cima, e não pode dormir para o lado direito, só pode dormir para o lado esquerdo. E assim vai. As perninhas, coitado, começam a inchar. Minha mão, gente, agora não está inchada não, graças a Deus. Mas eu sinto tanta dor na mão. Para fechar a mão, minha mão não dói, mas glória a Deus. Aí vem a dorzinha na lombar, o desconforto pélvico. E aí, as contrações de treinamento. É só um treinamento a contração. Mas é o quê? É tudo Deus preparando a gente. Deus é tão perfeito que Ele não faz com que a gente seja pego de surpresa. Então, nada do que vai acontecer comigo daqui para frente vai ser surpresa para mim. Porque Deus já está me preparando para isso. Para quem está aguardando a bênção, não é um período fácil. Mas é a fase mais importante. Por isso é a última. Na casa em construção, a fase do temido acabamento. Você está tão pertinho de ver sua bênção pronta ali, né, Cleo? Aí você fala, glória a Deus, só falta o acabamento. Mas é a fase mais difícil da obra, irmãos. É a mais difícil porque é a mais cara. É a mais difícil porque é a mais difícil de conseguir mão de obra. É a mais difícil porque às vezes você pensa em algo com tanto carinho, com um jeitinho. Aí você fala, nossa, o piso. Você pensa no piso, tá? E vem uma pessoa e coloca o piso errado. Você olha o piso, graças a Deus. Não aconteceu comigo, tá, irmãos? Mas você olha o piso, nossa. Aí tá aquele rejunte lá, grossão. Aí você vai olhar a pia ficou torta. Fala, oh meu Deus.
Você vai olhar os preços. Tem um negócio chamado Shopee hoje em dia, irmãos. Shopee é de Deus, tá? Procura as coisas na Shopee. Você vai ver, sua casa vai ficar luxo, um monte de coisa da Shopee. Você compra caríssimo aqui, na Shopee é bem mais barato. E aí, embora seja uma das fases mais difíceis, quando a gente está conectado com o Senhor, a gente entende que faz parte do processo, que Deus está com a gente e que tudo vai dar certo. E que o sonho, o milagre, não vai ser como a gente sonhou. Porque a gente faz planos, mas os planos do Senhor são bem maiores que os nossos. E quando o processo é muito difícil, irmãos, você pode ter certeza que a bênção vai te surpreender. É igual quando a gente não quer vir para a igreja. Aconteceu muito isso comigo. Às vezes você fala, ai, não quero ir para a igreja, uma preguiça, sangue de Deus em poder. Aí você chega na igreja, você recebe aquela palavra, você fala, meu Deus, ainda bem que eu vim, né, pastor Júnior? Por que estava difícil o processo para vir para a igreja? Porque Deus estava preparando algo tão grande para você e o inimigo não queria que você recebesse. Então a gente precisa entender que o processo, o final do processo, ele pode ser doloroso, mas Deus está com a gente. E outra coisa, Deus alivia o fardo, irmãos. Ele só se torna muito pesado se a gente não estiver dividindo esse processo totalmente com Deus. Se a gente não estiver confiando totalmente em Deus. Amém? Percebe como é importante viver todo o processo? Um bebê que nasce antes do tempo, ele não está preparado para viver neste mundo. Quando o bebê ele nasce prematuro, ele não passou pela fase de preparação. Ele não aprendeu a ouvir. O pulmãozinho dele não foi totalmente preparado. Ele não aprendeu a respirar. E aí ele precisa fazer o quê? Ele vai passar pelo processo. Mas vai ser mais difícil. Ele vai ficar no hospital. As coisas que vão acontecer com ele, para que ele venha se adaptar com o mundo aqui fora, não vai ser mais do natural de Deus para ele, né? Não que Deus não esteja no controle do que está acontecendo ali, mas vai precisar de intervenções médicas, que também é de Deus, que é Deus que dá a sabedoria, Deus que dá o entendimento, Deus que dá o conhecimento. Mas o processo ele vai ser mais difícil. A criança vai ficar ali no hospital, sabe-se lá quantos dias, ou talvez meses, né? Dependendo de como ela nascer. Por quê? O processo foi interrompido. Faltou uma fase do processo. Assim é, né? Voltando ao assunto da casa. Se você entra numa casa que ela não está pronta, para terminar aquela casa, o seu processo de ver o seu milagre pronto vai ser muito mais difícil do que você entrar com a casa pronta. O simples fato de você pintar a casa, você dentro da casa, já é muito difícil, porque o cheiro de tinta é insuportável. Tem umas tintas sem cheiro aí, né? Que aí é mais cara. Aí vai precisar gastar um pouquinho mais. Mas se a gente vive toda etapa, a gente não sofre no final. Então você imagina, você passou todo o processo ali, da primeira etapa, da segunda etapa,
E aí você, por pressa, você quer interromper o processo necessário para que o seu milagre seja completo. Deus pode até te conceder aquele milagre antes do tempo, mas vai vir todo um ano junto. Amém? Assim são com as nossas promessas. Se recebemos antes do prazo, o processo de aperfeiçoamento será muito mais difícil. Em Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A bênção vem para quem aprende a esperar e se fortalecer no processo. E aí eu vou ler um papelzinho aqui que o pastor entregou para a gente. E eu peguei esse papelzinho, não foi por acaso que ele apareceu para mim hoje, que tem muito a ver com a ministração. Ele diz assim: para que a promessa de Deus se concretize em sua vida, é necessário desviar o olhar das preocupações terrenas e direcioná-lo exclusivamente para os céus. Acredite, tudo o que você necessita está lá. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conte as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Isso foi uma promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis 15:5. Irmãos, Abraão nem filho tinha. Aí Deus fala ainda para ele contar as estrelas. Como isso, se nem filho eu tenho? E o que a gente precisa entender, irmãos, que Deus, Ele quer nos abençoar aqui. A palavra fala que Deus quer nos dar uma vida em abundância. Deus quer que a gente seja próspero em todas as áreas. Que a gente entenda que nele a gente pode todas as coisas. Mas o mais importante que a gente precisa entender, em relação a todos os processos que a gente passa para receber uma bênção, para receber um milagre, para viver o propósito de Deus, é que cada um desses processos que a gente passa, dessas provações que a gente passa para alcançar o nosso milagre, é Deus nos aperfeiçoando para a gente alcançar o principal milagre da vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque assim como a gente passa por processos para receber o nosso milagre, a gente vive um processo diariamente para a gente alcançar a salvação em Cristo Jesus. Lá em Mateus 24:13, depois de Jesus falar as coisas que irão acontecer no mundo, as dificuldades que a gente irá passar, ou seja, depois ele detalhar todo o nosso processo até alcançar a salvação, ele fala assim em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando você está ali perseverando para alcançar uma promessa que Deus te fez, você está aprendendo a confiar em Deus e a perseverar em Deus para alcançar a salvação em Cristo. E esse tem que ser o nosso principal foco. Porque se eu não consigo perseverar para ter fé em Deus, que Ele vai me dar um carro, que Ele vai me curar de uma doença, que Ele vai me dar uma casa, como que eu vou ter fé para perseverar em Cristo? Como que eu vou crer para ver um dia eu na glória ao lado do Senhor? Então a gente precisa entender que cada processo que a gente passa nessa vida é uma etapa de amadurecimento para a gente receber a maior riqueza que nos foi prometida, que é a salvação, que é a eternidade ao lado de Cristo. Deus te permite sonhar.
Deus te permite passar por algumas provações que necessitam ter total fé nele, para você ser fortalecido, amadurecido para entender o processo da salvação nas nossas vidas. Então, assim como eu disse que para a gente receber o nosso milagre, né, que entre o crer e o ver tem um processo muito grande, assim também é para receber a nossa salvação. Entre eu crer que Jesus existe, que Ele morreu para me salvar, existe um processo para eu alcançar, para eu ver essa salvação. E através das nossas provações diárias, Deus nos dá maturidade e nos aproxima ainda mais desse ver a salvação em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida nos direcionam para o principal milagre da nossa vida, que é crer em Jesus e chegar o momento da gente poder ver a manifestação da nossa fé ali, a gente ali, ó, lá no céu, glória a Jesus, contemplando o Senhor, falando: Senhor, valeu a pena, eu alcancei a minha vitória, a minha principal vitória. Nenhuma vitória que eu conquistei na terra se compara a essa aqui, estar na tua glória. Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Precisamos manter a fidelidade, a obediência e a confiança em Deus, mesmo diante de provações, dores e ventos contrários, e assim garantir a nossa maior promessa, a coroa da vida, a eternidade ao lado de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu não sei em qual etapa do seu processo você está. Eu não sei como anda a sua fé em relação a Cristo. Eu não sei como anda a sua fé em relação à sua salvação. Mas se Deus te trouxe aqui essa noite, é para te fortalecer, é para te fazer entender que nele você pode todas as coisas. Que não importa qual seja o seu impossível, para Deus nada é impossível. Deus te trouxe aqui para te falar que independente da etapa que você está do seu processo, para você receber a sua promessa, o seu milagre, Ele é contigo. Eu não sei o que você está passando, irmãos. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Eu não sei qual é a promessa, o milagre que você tanto espera no Senhor. Mas eu tenho uma certeza, que é aquele que colocou esse desejo no seu coração é fiel para cumprir essa promessa. E essa noite Ele só está te dizendo: confia em mim, confia no processo. Eu sou contigo. Eu acredito que todos aqui estão aguardando um milagre, estão aguardando uma promessa se cumprir. E eu queria convidar os irmãos aqui na frente, para a gente juntos orarmos uma oração no coletivo, uma oração de unidade, para que Deus venha fortalecer cada um de nós que aqui está, de acordo com a necessidade de cada etapa do processo que estamos vivendo. Talvez você esteja em uma etapa e está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou desistir. Eu não vou conseguir alcançar essa bênção. Está muito difícil. O meu corpo dói. Eu não consigo mais, Senhor, acreditar que isso vai acontecer. Eu estou há tanto tempo, Senhor, te pedindo isso. Eu estou há tanto tempo vivendo esse processo e parece que as coisas não acontecem. Oh, aleluia. Deus te trouxe aqui essa noite para pedir para você olhar mais para Ele. Olha mais para o Senhor. Oh, esquece as circunstâncias, esquece as coisas ao seu redor.
Olhe mais para o céu, que é de lá que vem o teu socorro. Olhe para aquele que é capaz de transformar, seja qualquer situação. Em nome de Jesus. Segura nas mãos do Senhor, para que nos momentos difíceis Ele te pegue no colo, dê essa liberdade para Ele. Não fique Ele tentando passar pela dificuldade, passar pelo processo sozinha, que você não vai conseguir, não tem como. Não tem como você passar pelo processo para receber a promessa de Deus, para receber um milagre, para receber uma bênção, se você não estiver conectado com o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, como tua igreja, na certeza, Senhor, que se o Senhor foi o Deus que prometeu, o Senhor é o Deus que irá cumprir, meu Pai. Oh Deus, se o Senhor foi o Deus que falou que se a gente crer, Senhor, tudo é possível. Oh Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para te pedir em nome de Jesus, que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa fé, Senhor, que talvez tenha sido abalada pelo tempo da espera, que a gente não está aguentando, que talvez tenha sido abalado, Senhor, por uma palavra de alguém, meu Deus, que talvez tenha sido abalado pelas circunstâncias. Em nome de Jesus, Senhor, venha renovar as nossas forças. Oh Deus, aumente a nossa fé, arranque toda dúvida, Senhor, todo medo, meu Pai, toda ansiedade, que a gente coloque no teu altar agora, Senhor, tudo aquilo que tem tentado nos paralisar, tudo aquilo que tem feito com que a gente olhe, Senhor, e pense, não vai ter como, não vai ter tempo, não é possível. Oh Deus, nos dê forças para manter nossa cabeça erguida, Senhor, olhando para Ti, porque é de Ti que vem todo sustento, é em Ti, Senhor, que está tudo o que necessitamos, meu Pai. Oh Deus, seja qual for a promessa, Senhor, seja qual for o milagre, Deus, Tu és capaz de resolver. Oh Deus, seja qual for o milagre, o Senhor é capaz de conceder essa bênção, o Senhor é o Teu Filho. Então, em nome de Jesus, que a gente venha entender isso esta noite, Senhor, que não há nada impossível para Ti, Senhor. Não há uma pessoa nessa terra, Senhor, que não seja capaz de ser transformado pelo Seu poder. Então, Senhor, talvez o milagre que o Teu Filho está pedindo esta noite, que o Seu Filho vem viver no processo, é um milagre da transformação de alguém, Senhor. É um milagre da transformação de um filho, de um esposo, Senhor, de um parente. E essa pessoa olha e fala, meu Deus, não é possível. Essa pessoa não tem jeito, oh Senhor. Para Ti nada é impossível, Senhor. Nós temos exemplos claros na Bíblia, Senhor, de que o Senhor é capaz de transformar, seja qualquer pessoa, meu Pai. E não só transformar, mas fazer com que essa pessoa seja usada por Ti, Senhor, para transformar milhares de pessoas, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Quantas curas, Senhor, temos de exemplo na Tua palavra. Quantas pessoas, Senhor, passaram anos doentes, Senhor, mas tiveram um encontro genuíno contigo, Senhor, e foram curadas. Então, em nome de Jesus, Senhor, se é uma cura que a pessoa está necessitando, se ela está no processo da cura, Senhor, oh Deus, Tu és o médico dos médicos. A última palavra é sempre a Sua, Senhor. Que Teu Filho venha entender que ele só precisa crer, que ele precisa se conectar com o Senhor, que ele precisa passar pelo processo, Senhor, para viver o propósito que o Senhor tem para a vida dele. Oh Deus, não há impossível para Ti, Senhor. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Ti, Senhor. Ah, Deus, seja qual for a necessidade dos Teus filhos, que o Senhor venha renovar as forças de cada um deles, Senhor.
O Senhor sabe cada etapa do processo que cada um aqui está, Senhor. O que cada um, Senhor, necessita para se manter firme, Senhor, nesse propósito. E eu te peço essa noite, em nome de Jesus, Senhor, derrama uma unção de renovo, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Derrama uma unção de determinação, para que teus filhos permaneçam firmes, Senhor, na tua presença. Que a gente venha, Senhor, perseverar para a glória e honra do teu santo nome, Senhor, para alcançar o teu milagre em nossas vidas. E Deus, que a gente venha ter fé, compromisso, Senhor, e muita dedicação para alcançar o maior milagre, Senhor, desta vida, que é a salvação em Cristo Jesus. A salvação ela é conquistada diariamente, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a cada dia a gente venha nos aproximar mais de Ti, nos fortalecer mais em Ti, Senhor, sermos melhores, Senhor. Que a cada dia a gente possa estar mais semelhante a Ti, Senhor. Independente da renúncia que a gente precisa fazer, Senhor. Independente da dor que a gente precisa sentir, Senhor. Que a gente venha entender que faz parte do processo e que um dia nós iremos entender tudo isso. Que um dia, Senhor, nós falaremos que valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada sacrifício. Porque estaremos juntos na glória, Senhor. Exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome, Senhor, agradecendo o Senhor ali, Senhor, de pertinho, por tudo que o Senhor fez. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso principal objetivo nesta terra, Senhor, seja passar pelo processo da salvação, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela palavra ministrada sobre as nossas vidas esta noite. Oh, Senhor, que esta palavra entre em nossos corações e gere grandes frutos. Que ela venha nos fortalecer, Senhor, e nos ajudar a viver o processo e as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, certo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Convidar o pastor Júnior. Amém. Fazendo a oração final, encerramento do culto. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Algo que ela falou que me chamou a atenção. Cada gestação é única. Cada gestação é única. Você está gerando o seu milagre. Ele é único. Amém? Então, que você vai para sua casa gerando isso, alimentando isso e tomando posse. Amém? Vamos orar. Abra suas mãos aqui. Senhor, obrigado, Pai, porque nós fomos alimentados nessa noite, Pai, por esta palavra abençoada. Que todos os nossos nutrientes, ó Pai, foi, Pai, saciado nesta noite por essa palavra, Pai. Os nutrientes que nós precisamos, ó Pai, para a nossa alma, para o nosso entendimento, ó Pai. O nosso corpo necessita, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, saciou, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Que possamos ir para casa germinando isso dentro do nosso coração, Pai. Para que possamos viver esse milagre, Pai. Para que possamos não só, Pai, Deus, crer, mas ver, crer, Pai. Vivenciar, Pai, a cada dia o nosso milagre. E como foi falado aqui, Pai, o que nós temos de mais especial, Pai, é aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos ir até o fim, Pai, para herdar, Pai, a vida eterna. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grandioso e poderoso amor de Deus e que as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua descendência, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Você pode dizer graças a Deus? Então aplaude esse Deus maravilhoso. Amém? Meu milagre vai Chegar, eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá.